Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, as jornalistas Edilene Lopes e Berta Macaron. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Silvinei foi preso mais cedo no Paraguai. Ele viajou de Santa Catarina, onde mora, ao Paraguai de carro e de lá tentou embarcar com um passaporte paraguaio falso em um voo com destino a El Salvador. Apresentou às autoridades paraguaias, inclusive, uma declaração afirmando que tinha câncer na cabeça e não podia falar. O ex-diretor vai ser levado a Brasília, onde vai passar a noite na Superintendência da Polícia Federal, o mesmo local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vinha cumprindo a pena antes de ser internado para cirurgia. Na semana passada, Berta, Silvinei foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pela primeira turma do Supremo por participação na tentativa de golpe de Estado. Ainda cabe o recurso final e por isso só que ele não estava preso, estava aguardando em liberdade. Mas agora já teve o pedido de prisão preventiva decretado pelo ministro Alexandre de Moraes e pode até ser que outros envolvidos na trama golpista que foram condenados, mas ainda não estão presos, tenham medidas endurecidas porque tá virando moda, né? Cada hora é um tentando fugir, alguns inclusive conseguiram. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, colegas de bancada Edilene, Alan e amigos da Itatiaia. Realmente está virando moda, né? Que ele iria se juntar a Carla Zambelli, entre outros, que também estão foragidos. No caso, Carla Zambelli presa na Itália. E, veja, rompeu a tornozeleira eletrônica, fez um roteiro rocambolesco, inclusive levando um cão. Eu só não entendi se esse cão foi também apreendido lá no aeroporto com ele, mas ele fugiu com um cão. E, veja, depois de romper a tornozeleira eletrônica, passou para o Paraguai, lá no aeroporto com um documento falso de que teria câncer, não poderia falar, não enxergaria, só poderia comunicar escrevendo. Então, realmente é uma criatividade muito grande. E lembrando que ele, durante as eleições de 2022, utilizou a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o acesso de eleitores no Nordeste, supostamente para favorecer Bolsonaro nas eleições. Portanto, teve uma participação grave na trama golpista e foi condenado e preso. Odilene, me parece que o Silvinei ele foi tomado pelo desespero, porque um cara que foi diretor-geral da PRF, romper a tornozeleira, obviamente o sinal foi emitido ali rapidamente, tentar passar com passaporte falso, com documento falso, usando essa trama, essa história toda de que tem câncer. Não te parece muita fragilidade nessa história? Para mim, só o desespero que justifica isso. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan, boa noite, Berta, boa noite a toda a nossa audiência. Pois Alan, você sabe que eu tenho pouquíssimo tempo, mas quando eu tenho um tempinho escasso, eu gosto de assistir séries e documentários que têm a ver com política e poder. O que está acontecendo no Brasil não perde em nada, inclusive nos detalhes bizarros para as principais séries do mundo no que diz respeito a esse tipo de tema que é política e poder. O pessoal brinca que o roteirista do Brasil é criativíssimo, né? Criativíssimo, a história está pronta sem tirar e nem pôr. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que a gente percebe uma inversão de valores, digamos assim. O Silvinei Vasquez foi chefe da Polícia Rodoviária Federal. Em tese, um guardião da lei e da ordem. Olha essa história. Atestado falso, fuga com quebra de tornozeleira eletrônica, ou seja, essa história toda é muito mirabolante. Não é o primeiro de toda essa trama, desse processo de investigação de tentativa de golpe, com uma história mirabolante. Então, eu acho que esse ponto ele deve ser ressaltado, a gente não deve esquecer, nada disso que está acontecendo é normal, ponto. Segundo, conversei com alguns juristas e alguns criminalistas, dentre eles Cacai Castro, famoso por defender figuras do alto escalão, e perguntei para ele qual que é o impacto disso em relação aos outros condenados. Ele disse o seguinte: embora não pudesse haver contaminação, cada vez que um condenado nesse processo faz algo desse tipo, parece que virou uma regra, violar tornozeleira eletrônica e tentar fugir. Então, isso acaba endurecendo as possibilidades de liberdade para eles, ou seja, dificulta a progressão de pena, não apenas para esse condenado, como para outros, já que parece que virou
um roteiro que está sendo seguido. Eles podem ter um agravamento de pena em função dessa fuga, por exemplo? Não pode. A pena dele vai ser a mesma, ele não sofre nenhuma punição por tentar ter fugido, mas fica mais difícil para ele progredir, por exemplo, para o regime domiciliar. É o que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve a sua oportunidade de cumprir a pena em casa, agora pleiteia de toda forma e ficou difícil. Por quê? Porque ele quebrou a confiança. Esses precedentes vão gerar impactos na sequência. O Silvinei deve chegar ainda hoje ao Brasil. A gente vai seguir acompanhando essa história. Berta, hoje saiu uma pesquisa do Instituto Paraná mostrando que o presidente Lula lidera em todos os cenários do primeiro turno, e nessa primeira simulação, que ainda inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, lembrando, está inelegível, Lula teria 37% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. E no primeiro turno ele tem uma boa vantagem de cerca de 10 pontos na comparação com todos os outros candidatos que foram listados: Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Na simulação de segundo turno, Lula aparece numericamente também à frente de todos eles, mas aí, considerando a margem de erro, aparece com um empate, considerando um empate técnico, considerando essa margem de erro, na pesquisa que ouviu 2.038 eleitores em 163 municípios brasileiros em todo o país, de 18 a 22 de dezembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Por exemplo, na comparação com Flávio Bolsonaro, 44,1% para Lula, 41% para Flávio Bolsonaro, e aí por isso esse empate técnico. Ainda está cedo, ou o nome de Flávio Bolsonaro já vai começando a ganhar mais repercussão nas pesquisas? O que está acontecendo é que nós temos um cenário bastante cristalizado no Brasil entre o lulismo e o antilulismo e o antipetismo, que se juntam ao bolsonarismo. Portanto, seja quem for enfrentar Lula no segundo turno, vai ser uma eleição apertada, em que pese Lula se coloque como favorito, seja o favorito, e que vai ter, como a gente já viu, durante inclusive a mensagem natalina, em que ele, em sua mensagem, iniciou já um processo de prestação de contas, apresentando os feitos do seu governo. Portanto, ele vai trabalhar mostrando um rol de ações e programas sociais, vai insistir nos indicadores econômicos, e isso tudo lhe dá uma vantagem na disputa. Então, ele é o favorito na disputa, até porque está no cargo, vai ter algo a mostrar. Entretanto, será uma disputa muito apertada, como estão indicando os números, porque qualquer um que chegue ao segundo turno consegue convergir esses eleitores que no primeiro turno se dispersam entre as candidaturas de Ratinho e de Romeu Zema. Aliás, Romeu Zema aparece também nesses cenários de primeiro turno com uma pontuação, parece que está com a pontuação mais baixa entre as candidaturas colocadas nos cenários, mas de qualquer forma, no segundo turno há uma convergência e é uma eleição apertada. Ô Edilene, eu vou relembrar uma frase do presidente Lula em uma das entrevistas que ele concedeu a você, uma das entrevistas exclusivas, essa do ano passado, foi até buscar para não ler errado. Eu não veto candidato adversário, se conquistar o direito de ser candidato, ele vai ser candidato. Lula se referindo a Bolsonaro. Eu vou mostrar para ele que só perde uma eleição quem está na presidência, quem é incompetente. Então o Lula acredita muito que quem está com a máquina na mão tem grandes chances de vencer. Esses números para você traduzem o que nesse momento? E vai ser difícil para o presidente manter o que ele disse aí em entrevistas, ou de repente ele consegue de fato a reeleição? O Lula tem repetido isso não apenas porque ele acredita nisso, mas porque o clima também contamina o eleitorado. Então jamais ele vai aparecer cabisbaixo falando que vai ser apertado, que vai ser difícil. O que Lula repete é que, em qualquer cenário contra qualquer candidato, ele vai mostrar suas entregas e vai vencer as eleições. Faz parte também de uma estratégia para contaminar, para empolgar o eleitorado. Esse é um ponto. O segundo ponto, Alan, e aí o nosso amigo Pedro Venceslau da CNN Brasil trouxe agora há pouco uma apuração com Murilo Hidalgo, que é o CEO da Paraná Pesquisas, com quem eu também conversei mais cedo, que disse para ele que Flávio Bolsonaro já conseguiu angariar 90% do que seriam os votos do pai. E Flávio Bolsonaro tem espaço para crescer. Por quê? O que a gente dizia aqui? Que qualquer desses governadores que são pré-candidatos à presidência da República precisariam da bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro no campo da direita para conseguir ser competitivo ou serem competitivos. Flávio Bolsonaro tem mais do que isso, tem o sobrenome do pai.
qual é a estratégia de Flávio agora? Além de tentar montar palanques regionais fortes, ele também insiste em corrigir o que foram falhas do pai, como, por exemplo, dizer que é um Bolsonaro que apoia as pautas do pai, mas que foi vacinado contra a Covid, por exemplo, e repetir o que eles consideram acerto. Vamos lembrar que em 2018 Bolsonaro falava que não entendia nada de economia, mas que ia colocar alguém competente no cargo. Flávio repete essa fórmula. O que o Flávio faz? O Flávio foi lá na Faria Lima conversar com os representantes dos setores produtivos para dizer que vai entregar essa pasta também a quem responda bem ao mercado. E mais, Jair Bolsonaro foi alvo de um ataque a facadas aqui em Minas Gerais em 2018 e passou boa parte hospitalizado na campanha, o que também lhe conferiu alguns votos. O que Flávio Bolsonaro faz? Já inicia sua pré-campanha na porta do hospital, também falando do pai e da saúde do pai. Então, isso tudo faz com que Flávio Bolsonaro tenha espaço para crescer. Mas o que o Murilo Hidalgo me diz que é interessante e vale a gente destacar? Primeira coisa, ele acredita que essa eleição, ao contrário do que todo mundo diz, tem chance de ser decidida no primeiro turno. Em que cenário? No cenário de Flávio Bolsonaro conseguir, de fato, implodir todas as candidaturas da direita e um menor número de candidatos, com ele e Lula, por exemplo, teria chance de definir no primeiro turno. Segundo ponto, ele acredita que num eventual segundo turno, se esse segundo turno de fato acontecer, na avaliação dele, o presidente Lula de fato é o favorito, mas um fato determinante poderia definir a eleição, como, por exemplo, teve em 2014 a queda de avião do Eduardo Campos, que deixou Dilma Rousseff e Aécio Neves ali grudados, com Dilma vencendo as eleições. Em 2018, a facada de Bolsonaro, e em 2022, o episódio envolvendo Roberto Jefferson, que atirou contra policiais federais, jogou granado, que ajudou a derrubar Jair Bolsonaro. Então, para ele, se ficar apertado assim até o final nessa constância, pode ser que só um fato determinante defina as eleições. Com essa criatividade da política brasileira, do roteirista do Brasil, a gente vai ter muita coisa até chegar nas próximas eleições. Mudando um pouquinho do rumo da política, mas pode ser que esse assunto ainda esbarre um pouquinho em política mais adiante, Berta. Os ingressos gratuitos que dão acesso aos passeios turísticos de catamarã na Lagoa da Pampulha se esgotaram em apenas 1 minuto. A atração, que começa a funcionar amanhã, faz parte de um projeto piloto com duração de 3 meses. Vai ter um guia de turismo, contando para a tripulação que for a bordo, destaques, histórias, um pouco da cultura ali da região da Pampulha. O barco recebeu o nome de Capivarã, em referência às capivaras que tomaram conta ali da Pampulha, viraram uma marca da Pampulha e de Belo Horizonte. Esses passeios na lagoa estavam suspensos desde 1968 por causa dos níveis de poluição, mas, segundo a prefeitura, a retomada está sendo possível graças à melhoria dos indicadores de qualidade da água. Eu vou lembrar que agora, em 3 de dezembro, o prefeito Álvaro Damião esteve ao lado de integrantes da Marinha anunciando esse retorno e essa possibilidade. E um pouco antes, em setembro, o governo do estado também tinha prometido a volta dos passeios de barco. Então, além de tudo, desse serviço que vai começar amanhã, teve ali também uma briga nos bastidores para ver quem ia liderar esse retorno da navegabilidade na Pampulha, Berta. Pois é, primeiro dizer que a Pampulha é um cartão postal, é uma região maravilhosa de Belo Horizonte, patrimônio da humanidade, então berço do modernismo, portanto, há todo um encantamento com a Pampulha, inclusive dos belo-horizontinos. Eu acho que isso explica muito o fato dos ingressos terem se esgotado. Então, realmente, é encantador um passeio na Lagoa, e você possa estar admirando de dentro da perspectiva de dentro da Lagoa todo esse conjunto arquitetônico, toda essa beleza da Pampulha. Portanto, eu acho que é acertadíssimo e belíssimo a possibilidade de Belo Horizonte vir a ter permanentemente esse passeio. Agora, sim, houve sim uma disputa política com o governo Zema, que tentou atravessar o prefeito e correr à frente e implementar este passeio para chamar de seu. Mas era um projeto que já havia sido anteriormente anunciado pelo prefeito Álvaro Damião e no correr do processo a prefeitura inclusive chegou a negar a autorização para que o governo do estado instalasse ali um barco, já que havia todo um processo em curso iniciado pela cidade. Portanto, uma disputa política, o governo Zema tentou atravessar e
conferir, possivelmente tentar angariar aí alguns pontos a mais implementando esse barco, mas o prefeito Álvaro Damião seguiu no seu projeto e conseguiu chegar agora com esse projeto piloto à frente e instalar o barco. Então vamos acompanhar e torcer para que Edilene, teve essa briga política, né, pelo protagonismo. A prefeitura que está lançando então o barco, e o Capivarã vai para a água amanhã. Pois é. Você gostou do nome, eu né? Adorei. Eu adorei esse nome e eu acho o seguinte, é um avanço. Parabéns para o prefeito Álvaro Damião por ter tirado esse projeto do papel. Agora eu estou esperando o dia que vai ter o político que vai nadar na Lagoa da Pampulha. Porque há um problema ali que só da gente passar, eu não sei se está mais, que tem um tempo que eu não passo a pé, o mau cheiro da lagoa espanta as pessoas. Em alguns pontos ainda tá. Pois é, eu acho que isso tem que desaparecer antes, é claro, da gente poder nadar. O dia que um político nadar na Lagoa da Pampulha, eu também nado. Eu moro em Brasília, lá tem o Lago Paranoá, que é também artificial. Lá dá para nadar, né? Lá dá para nadar. Eu nado mal, né, gente? Porque eu não sou lá aquela nadadora. Mas eu remo, faço canoa, faço stand-up. Então, é um lago extremamente navegável e é possível nadar. Os pontos que não é possível, como qualquer praia, tem a plaquinha lá. Então, eu acho que Belo Horizonte precisa e merece isso. E que esse primeiro passo, só de ter navegabilidade, da gente poder entrar e, né, assim, mesmo que não nade, é um avanço grande. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso nessa edição do Jornal da Noite, com essa prestação de serviço para este final de semana está esgotado, foi muito rápido. Edilene, para fechar contigo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve deixar o governo nas primeiras semanas de 2026. É um desejo dele, o presidente Lula queria que ele ficasse mais tempo, pediu para ele segurar um pouquinho até que troque, mas assim, como é que vai ser feito o balanço do trabalho de Lewandowski? E ele deve ser só um dos mais de 20 ministros que devem sair no ano que vem, né? Esse ministério é uma bomba relógio, né? Porque primeiro mexe com segurança pública, que é um dos principais problemas do país. E uma das grandes bandeiras de Ricardo Lewandowski foi a PEC da segurança pública, que ele vai sair sem ter tirado do papel. É um projeto que ficou acordado com os líderes na Câmara, que deve ser votado no início do ano que vem, na volta do recesso parlamentar, mas seria o grande feito dele, que ele não vai conseguir entregar. É um lugar difícil, o Lula agora quer criar um outro ministério, dividir o Ministério da Justiça entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança, e Lewandowski, de fato, deve sair porque esse fardo é pesado. Agora, a maior parte dos ministros vai sair para se candidatar. Houve uma conversa no ano passado de que não, o Lula não vai liberar, que não vai liberar. Os ministros são os principais políticos, os principais cabos eleitorais. Ele precisa de aumentar a base no Senado e na Câmara. Vai liberar todo mundo, vai colocar os secretários executivos, os 02 de cada pasta lá, e onde der vai colocar um senador que está em meio de mandato para poder fazer uma composição política. Então, um movimento natural desse ano para Lewandowski, certamente o caso não é eleitoral. Muitos vão sair para se candidatar, aberta. No caso de Lewandowski, é um cansaço. Ele considera que a missão foi entregue até aqui. E aí? Nós temos o projeto de lei antifacção do governo Lula, que chegou à Câmara dos Deputados, foi profundamente alterado pela redação do DERIT. Foi corrigido no Senado Federal e voltou à Câmara agora para o 2026 ser votado. E também a PEC da segurança, que, como colocou Edilene, ainda está ali tramitando na Câmara, portanto, é uma tarefa política agora conseguir ratificar o projeto de lei antifacção, porque, sem dúvida alguma, com a nova redação que ganha no Senado, será um avanço se forem mantidos esses pontos. Acho importante chamar a atenção que alguns especialistas da área tem alertado que há um movimento de bastidor para alterar as mudanças que foram realizadas no Senado, o que dificultaria muito o combate ao crime organizado. Então, é preciso acompanhar isso de perto e é importante que a sociedade esteja mobilizada para não deixar que essas conquistas que foram ratificadas com a nova redação do Senado Federal sejam perdidas na Câmara dos Deputados por ideologias. Então, é preciso haver uma política permanente que atravesse governos, uma política de Estado para o combate ao crime organizado. Edilene Lopes e Berta Macaron participaram comigo da conversa de redação desta noite.